breve resumo dessa aula é que ninguém em oncologia faz nada sozinho. Uma coisa que me impressionou desde o começo da oncologia é a integralidade dos congressos. Não há congresso mais rico em multidisciplinaridade que o congresso de oncologia. Quando eu estava decidindo qual a especialidade seguir, fui num congresso de oncologia e vi que não há congresso com mais mesas e reuniões de nutrição, enfermagem, farmácia do que um congresso de oncologia. Então a oncologia precisa de todos. Todos são importantes, tanto no diagnóstico, na chamada de atenção, na concepção, na própria navegação. Muitas vezes os principais sinais de uma emergência oncológica é dada pela enfermeira navegadora, que é quem vai estar mais próximo do paciente. A navegação é feita pelo acompanhamento do paciente durante seu tratamento. Então, talvez seja a profissional que mais vai sinalizar o médico de qualquer intercorrência. Então, vamos iniciar hoje a aula sobre emergências oncológicas. As emergências mais frequentes são metabólicas, no caso, a hipercalcemia e a lise tumoral, hematológicas, neutropenia febril. A neutropenia febril vai ser mais aprofundada com o Bernardo, tá? Que é hematologista. Vocês vão ver que o índice de neutropenia febril é muito maior em pacientes hematológicos, por isso que a gente deixou essa parte da aula para o hematologista. Estruturais, no caso neurológica ou cardiovascular, aqui a gente vai falar neurológica da síndrome de compressão medular e cardiovascular a gente vai falar de síndrome de veia cava superior. Ou relacionados ao tratamento, que no caso são reações infusionais. A hipercalcemia é a complicação mais comum. De 20% a 30% dos pacientes de câncer irão desenvolver hipercalcemia. Então, eu tinha uma professora que dizia, se você tiver que escolher um eletrólito para dosar em um paciente oncológico, dose o cálcio. Isso reflete muito da incidência de hipercalcemia nesses pacientes. Mama, porque mama é o tumor mais presente, é o tumor que na vida oncológica de quem lida com essa área vai ver mais. Carcinoma epidermoide de todas as áreas, de cabeça e pescoço, de colo do útero, de pulmão, também faz muita hipercalcemia, mieloma e linfoma. E é um preditor de prognóstico. Isso que a gente tem que estar atento. 50% dos pacientes que estão desenvolvendo hipercalcemia terão óbito em 30 dias. Então, mostra muito do prognóstico desses pacientes. O mecanismo é pela formação de um PTH-like. Esse é o principal mecanismo. 80% dos casos. Claro, a gente não vai ficar dosando o PTH do paciente. A gente já vai supor que esse é o mecanismo e tratar a hipercalcemia. Ela aumenta a atividade osteolítica na RANKL. E a gente aprende que o denosumab é um inibidor da RANKL. Então, essa é a importância do mecanismo e a atuação do denosumab, que é uma das medicações que a gente usa também para hipercalcemia. O colecalciferol, no caso dos linfomas, aumenta a absorção de cálcio intestinal e a atividade osteolítica direta do próprio tumor em atividade. Então, se o paciente está em resposta e está com hipercalcemia, a gente não pensa tanto em atividade osteolítica, porque teoricamente o tumor estaria respondendo. Pode ser por mecanismo de PTH ou colecalciferol. Os sintomas da hipercalcemia são sintomas constitucionais, fraqueza, cansaço, sintomas de diabetes insípidos, poliúria, polidipsia, náuseas, vômitos, confusão mental, quando já em casos mais avançados, evoluindo a coma, e um eletrocardiograma com QT curto e bradicardia. Então, esses são os principais sintomas de um paciente com hipercalcemia. E o tratamento, basicamente, se faz pela hidratação. A hidratação principal é pelo soro fisiológico, 200 a 300 ml hora. Tem profissionais que indicam o uso do diurético, tem outros que não indicam. Eu considero que se a gente quer que esse cálcio desça, um paciente, por exemplo, que chega... Eles nunca chegam fácil na nossa emergência, chegam sempre torporosos, chegam sempre... Então, você esperar ele urinar
pode não ser uma boa estratégia, mas isso vai muito do profissional. O diurético aumenta a perda do cálcio, tá? E o corticoide também. O corticoide faz cair o cálcio de uma forma mais crônica, mas também faz. Pode-se dar também calcitonina, 4 a 8 unidades subcutâneas, 2 a 3 vezes ao dia, que tem uma duração por em torno de 48 horas. Só que, quando a gente vai administrar a calcitonina, a gente tem que ter atenção a uma coisa, ele tem um risco grande de anafilaxia pelo uso crônico. Então, a gente trata aquela intercorrência, faz o uso da calcitonina, mas depois a gente tem que entrar com as medicações que vão controlar a longo prazo essa hipercalcemia. Por quê? A calcitonina que a gente usa é derivada de salmão. Então, a administração de uma proteína de peixe para um humano pode levar a um risco de anafilaxia pela exposição prolongada. E, no caso, para manter o cálcio baixo, a gente pode usar a prednisona de 40 a 60 miligramas como manutenção. Mas a gente vai ver que muitas vezes o cálcio está elevado por uma doença em atividade. Então, por exemplo, você está tratando um câncer de pulmão. Ele chegou na emergência, cálcio elevado, você fez uma tomografia, a lesão aumentou, você vai tratar aquele cálcio elevado, aquela intercorrência, aquela emergência, vai usar um bifosfonado, por exemplo, conforme eu vou explicar, e vai atacar a doença, porque muitas vezes é um sinal de doença em progressão. Se o cálcio está elevando, pode ser pela atividade na RANQ-L que está levando a elevação desse cálcio. Então você tem que tratar a origem, que é o tumor. Então, o tratamento inicial foi aquele, basicamente bastante hidratação, basicamente corticoide e tudo mais, e tratamento definitivo se dá por bifosfonados. O bisfosfonado de eleição é o zolendronato. Por quê? O ácido zolendrônico ou zometa. Ele é feito em 5 minutos. Outros bifosfonados são feitos de 90 a 2 horas. Então, o ácido zolendrônico ele pode correr rápido e é o mais barato que existe. E os estudos comparativos mostraram a maior eficiência dele. Então, por que você vai utilizar uma droga mais cara, de manejo mais demorado e que não vai ter tanta efetividade? Você pode usar o baratinho que está funcionando bem. Então, o ácido zolendrônico, 4 miligramas, é o indicado, sendo que um clearance menor de 60 ml minuto é proibitivo para o uso dele, pode piorar a função renal, e muito cuidado para a infecção dentária em atividade. A preocupação da infecção dentária em atividade é o asterisco embaixo, osteonecrose de mandíbula. Isso ocorre e não é de fácil manejo. Quando ocorre a osteonecrose de mandíbula, em geral, a gente tenta manter aquela região sem infecção, com antibióticos, mas já tive pacientes que tiveram que usar por longo tempo. Isso pode ser bem prevenido com cuidado dentário adequado antes do começo dessa medicação. Claro, ele está com uma emergência, a vida dele está sob risco. Você não vai falar, não vou fazer porque ele está com o dente careado. Não, isso é questão de bom senso. Mas no uso em consultório, a gente deve sempre ponderar isso. As outras alternativas, conforme eu disse, é o pamidronato e o denosumab, mas são amplamente mais caras. E o denosumab, ele é mais usado se tiver a função renal ruim, porque os demais são contraindicados para função renal ruim. Marcos, Oi. Só para a gente entrar em medicina renal, a maioria a equipe multi, né, a gente tem físio, fono, nutri, farmacêuticos, e eles vão atuar no andar. A equipe que está aqui hoje não é a equipe da emergência, é do andar de oncologia. Então, assim, tirando o exame laboratorial, lógico que é feito itinerariamente quando o paciente está internado, quais são os sinais e sintomas de hipercalcemia que às vezes o fisioterapeuta na hora
fazer fisioterapia pode perceber, assim, como o paciente fica, que eles podem ter essa percepção no andar. O paciente está bem, de repente ele começa a apresentar quais sintomas? Claro, ótimo. Com certeza. O principal sinal e sintoma eu diria que é a sonolência. E em algumas vezes você nota miofasciculações, tá? Ela pode ocorrer por conta do mecanismo do cálcio junto com a atividade muscular. Então, a gente pode ter atenção a esses sinais. O paciente que chegou num quadro de sonolência e não foi dosado o cálcio, foi revertido na emergência, mas não foi dosado, foi atribuído outra situação, a sonolência está persistindo, está com miofasciculações, está com alguma arritmia também cardíaca, a gente pode suspeitar de hipercalcemia, sim, tá? Vou trazer um pouco o slide dos sinais. Poliúria e polidipsia é muito raro. Em geral, os sintomas são mais constitucionais, tá? Sonolência, confusão mental. Então, um quadro que ficou meio aberto, foi uma infecção. Mas uma infecção num paciente com câncer de mama com múltiplas metástases ósseas que já está falhando a linha de tratamento. Tem cálcio? É aquilo que eu disse, o eletrólito, se tiver que escolher o eletrólito, qual é? Cálcio. Então, se o cálcio não foi dosado, pede um cálcio. Pode ser que isso ajude muito esse paciente. Então, seguindo agora para a parte de lise tumoral, tá? A lise tumoral, basicamente, o que ocorre? É uma cascata de citocinas e eletrólitos que ocorre na corrente sanguínea. Esses pacientes, em geral, eles têm tumores bulky, tumores de um elevado volume, linfomas maiores que 10 centímetros, linfomas maiores que 10 centímetros, tumores com Ki67 maior que 90. Ki67 é um coeficiente de proliferação. Quando foi descrito o linfoma de Burkitt, foi visto que no microscópio 100% das células estavam em divisão. Isso é um Ki67 100%. Então, se você olha no microscópio, você tem 100% das células em divisão, você infere que quando você fizer quimioterapia, que essas células estão se dividindo e o DNA delas está exposto e vai ser platinado, no caso de uma platina, essas células, quando se degenerarem, morrerem, elas vão jogar essas citocinas no organismo. Então, por isso, essa cascata inflamatória e de eletrólitos que leva à síndrome tumoral. Ela é muito mais vista nos tumores hematológicos, mas também é vista nos tumores sólidos, principalmente que tem essa característica, que tem o Ki67 elevado próximo aos tumores hematológicos. É raro, mas você pode ver também nas novas terapias. Recentemente a gente viu em imunoterapia associada a inibidor de CTLA4. Então é raro, mas pode ocorrer. Então o diagnóstico ele é basicamente laboratorial, tá? Mas a classificação de Cairo Bishop colocou 2 critérios laboratoriais e um clínico. Claro, você vê um paciente que entre 3 a 7 dias fez químio, chega com um quadro de injúria renal, hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia, e você ainda vai buscar o critério clínico, você vai ter. Então, todos os guidelines e todas as colocações são para que não hajam erros. Na prática clínica, você tem que saber o guideline e já olhar o paciente e inferir. Então, o paciente tem está em vigência de quimioterapia, tem tumor volumoso, está com hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia e hipocalcemia, você já pode tratar como tal.
É mais comum em cânceres hematológicos, tumores sólidos próximo a 1% e atenção ao Ki-67 elevado. E os critérios de Cairo-Bishop são 2 laboratoriais e 1 clínico. Esse é a análise laboratorial do critério de Cairo-Bishop, isso aí você vê na hora, não precisa gravar. E critério clínico, arritmia cardíaca, nível de consciência rebaixado em geral pela própria uremia, que já faz isso, convulsões, das citocinas, da cascata inflamatória, oligoanúria e diurese escura. Me perguntaram se essa diurese escura é pela necrose tubular aguda. Na verdade, não. Ocorre uma nefrocalcinose multifatorial que leva à lesão renal. Esses são critérios clínicos: aumento de creatinina, alteração cardíaca e crise convulsiva. E esse é o mecanismo da injúria renal. Você tem a liberação de fosfato, que com o cálcio é quelado, então dá a hiperfosfatemia e a hipocalcemia. Isso leva a nefrocalcinose e lesão renal direta. O lactato também, que é liberado pela lesão renal, leva à acidose. Os ácidos nucleicos do DNA, que é lesado, se lembra que eu falei que as células estão em divisão e o DNA é exposto e é quebrado? Esse DNA é jogado na corrente sanguínea. Então leva a uma hiperuricemia, também trabalha na lesão renal, e o potássio leva a hipercalemia, que é o que mata mais rápido. Então, a principal situação é tentar reverter esse potássio elevado. Então, a prevenção: hidratação, tá? Objetivando uma diurese de 100 ml metro quadrado hora. Claro, você não vai andar calculando o metro quadrado do paciente. Em oncologia a gente faz muito isso de hábito, é muito comum. Mas você vê um paciente alto, grande, você pode calcular que ele tem 2 metros quadrados. Você vê uma pacientezinha pequena, você pode calcular 1 metro quadrado. Então isso é uma estimativa. Gluconato de cálcio, para você reverter essa hipercalemia, essa hiperpotassemia, é importante, tá? E as medidas de reversão da hipercalemia: glicoinsulina, diurético se o rim ainda estiver funcionando, poliestireno sulfato de cálcio para trocar no intestino, tudo isso está valendo. Se não conseguir, é hemodiálise. E repor o cálcio ao mínimo basal, porque a gente sabe que o mecanismo, quanto mais cálcio a gente der, mais fosfato vai ligar e mais vai destruir o rim. Então, a prevenção quando a gente tem uma situação assim, a gente pode fazer o halopurinol, mas o halopurinol ele não é tão bom. Como a gente observa aqui, o halopurinol ele acumula muito da xantina. E a xantina, ela também é maléfica, tá? O ideal é a rasburicase, mas é uma droga caríssima. E sobre a alcalinização, ela não deve ser feita, tá? Alcalinização profilática para pacientes bulky, pacientes volumosos, tumores que a gente vai tratar, não deve ser feita. Se for fazer algo, hidrata bem esse cara antes da químio, na véspera da químio. Faz um eco ok, hidrata bem que ele vai correr bem, porque aumenta o ácido úrico, tá? Então a gente não deve alcalinizar esses pacientes. Então, é basicamente isso em torno da lise tumoral. Ficou alguma dúvida sobre lise tumoral? Não? Em geral, doenças bastante volumosas, tá? Estágio inicial a gente não espera.
adjuvância muito menos. Então, pacientes metastáticos, em geral, são pacientes que abrem o diagnóstico com doença volumosa. A gente, infelizmente, vê muito no SUS, pelo atraso do tratamento. Então, paciente que tem uma doença volumosa e vai começar isso, você interna ele, começa a hidratar na véspera, ele vai correr bem. Claro, vai monitorando, vai cercando. Se ele já tem um ácido úrico elevado, você vai despertar para isso. Tumores neuroendócrinos também ocorrem. É 1% de tumores sólidos. Então, basicamente, tumores volumosos. É isso que a gente tem que ter atenção. Bom, neutropenia febril, como eu disse, é só uma pincelada. Quem vai reger a neutropenia febril é o Bernardo, que é hematologista, é muito mais da área dele, tá? Porque os esquemas de quimioterapia de hemato, os pacientes ficam devendo neutrófilos para o outro ciclo. Eles fazem as contas lá e no outro ciclo o paciente paga os neutrófilos porque realmente são quimioterapias bastante intensas, digamos assim. Os cálculos são bem intensos. Tumores sólidos é muito mais raro, mas ocorre. Então, ao pé da letra, a neutropenia febril é a neutropenia associada à temperatura axilar de 37,8, só que devemos ter atenção a essa temperatura axilar, porque se a mesma for aferida num paciente emagrecido, em oncologia são muito frequentes, pode dar erro. Ou oral de 38,3, mantida por pelo menos 1 hora, associada à neutropenia. E como é essa neutropenia? 1000 neutrófilos com perspectiva de queda. E como a gente vai saber a perspectiva de queda? A gente vai avaliar o hemograma através dos monócitos e do tempo de químio. Se o paciente faz um esquema de 21 dias e esse paciente está hoje no 10º dia com 1000 neutrófilos, esses neutrófilos vão cair mais. Porque se o ciclo é de 21, a gente infere que o nadir da químio, a medida mais baixa de neutrófilos, vai ocorrer por volta do 14º dia. Então, são 2 parâmetros que a gente vai ver na perspectiva de queda. Monocitose, que é um fator de recuperação. Se ele está lá por volta do 10º, mas já está com monocitose, a medula está recuperando. Mas se ele está no 10º com 1000 sem monócitos, vai cair mais. 500 neutrófilos, ponto, já é uma neutropenia, ou 100 neutrófilos, que é considerada uma neutropenia absoluta. Tá? Então, os principais patógenos relacionados à neutropenia febril, antigamente eram muito mais as pseudomonas. Então, daí vocês vão ver o racional do esquema de antibióticos que a gente vai fazer para cobrir. E, atualmente, é muito mais o Staphylo epidermidis, que é um colonizante. Sendo que o Staphylo epidermidis, nesse caso, ele pode ser sim um infectante porque o paciente está com a defesa baixa. E a gente pensa em fungo apenas se a neutropenia for bastante arrastada. Apenas se esse paciente estiver fazendo esses esquemas que eu disse, que fica 10 dias com a medula aplaseada, aí a gente pensa em uma infecção por um fungo. A categorização basicamente é em baixo risco e alto risco, e a diferença é alto risco e já ter indícios de sepsis, disfunção de alguns órgãos, uma hipotensão refratária a cristalóides e tudo mais. Esses critérios vão ser mais esmiuçados. E o tratamento e diagnóstico, você deve fazer urocultura com hemocultura em pelo menos 2 amostras, incluindo o catéter, tá? Então, paciente de quimioterapia deve ser avaliado o catéter, sim, se ele tiver com neutropenia febril. E devemos abranger pseudomonas, mesmo em baixo risco.
Então o paciente chegou para você, está com febre. Doutor, eu estou com febre, ontem me senti mal, estou vindo à emergência. E aí você faz um hemograma, ele está dentro mais ou menos daqueles critérios. Está em torno de 800 com monocitose. Você pode, se não tiver história de internação recente, colonização multi-R, você pode dar um clavolinho, um cipro para ele e monitorar ele de perto. Claro, você não vai dar o clavolinho e cipro e abandonar. Atenção que eu botei o cipro de 8 em 8, que é a dose antipseudomonas, tá? Então, basicamente a gente tem que monitorar ele de perto, mas você pode dar alta para ele com uma boa segurança. Já fiz isso várias vezes e com bom sucesso. Paciente de alto risco, aí você vai internar, porque já tem critérios de sepsis, disfunção de órgão e tudo mais. E aí tem que entrar com antibiótico, antipseudomonas. No caso Tazocin ou Cefepime. Ontem mesmo internou uma paciente que eu iria botar o Tazocin, mas o plantonista botou o Cefepime, dá no mesmo, desde que você pegue pseudomonas. E caso haja lesão mucosa, a gente deve associar para gram positivo. No caso, teicoplanina ou vancomicina. Isso já de cara, tá? Alguns optam por iniciar e verificar 48 horas, a febre não cedeu, iniciar depois. Eu acho que em lesão mucosa, que é o principal foco de infecção, a gente já deve associar. E isso é importantíssimo, porque já vi várias vezes que o paciente não chega só com a neutropenia, ele chega às vezes muito mal na emergência e uma das queixas que ele tem é uma obstipação intestinal. E aí aproveitar e fazer um clister, não pode, pelo risco de translocação desses pacientes. A única coisa que a gente tem segurando esses pacientes de uma infecção mais extensa é a barreira mucosa. Porque o sucesso da quimioterapia da hemato, mantendo o paciente 10 dias neutropênico, sem ele infectar, como é o padrão. Quando infecta, é outra coisa. Pela barreira mucosa. Então, se o paciente já tem quebra da barreira mucosa por mucosite, por colite, a gente já deve iniciar cobertura para gram positivos. Marcos, se o paciente chegar com uma mucosite no grau 3, grau 4, seria indicado a laser terapia? Com certeza, com certeza. A laser terapia... Mesmo se estiver infeccionado? Sim, mesmo com infecção, porque ela vai segurar que haja translocação de mais patógenos, ainda mais que ele vai estar no ambiente hospitalar. Então a laser terapia vai acelerar a regeneração daquele tecido. Claro, ela se restringe à boca, mas também tem o benefício a gente associa nistatina e algumas laser terapias conseguem melhorar bastante isso para o paciente voltar a se alimentar, porque é uma das maiores complicações da mucosite grau 2, grau 3. Pra vocês terem noção, a mucosite grau 3 é indicação de nutrição parenteral total. Então, claro, a gente não faz... Agora, porque você falou, eu ia perguntar da sonda, mas você falou que eu não podia realizar com isso. Devemos segurar. Mas, então, a mucosite é um ponto muito bom, porque a gente deve evitar ao máximo que nossos pacientes façam mucosite. Daí a laser terapia profilática para cânceres de cabeça e pescoço que estão fazendo radioterapia. Pacientes com platina, em geral, fazem muita mucosite, tá? E o uso irregular do ácido fólico, quando do uso do pemetrexed, tá? É muito frequente. Então, pacientes que estão fazendo pemetrexed deve se checar se tem o ácido fólico na prescrição. Ácido fólico é mandatório. Já vi pacientes internarem muito graves por não fazer ácido fólico. Aquela vozinha que estava com a cuidadora, aí quem vem na consulta é um parente e daí a situação se perde e aí o paciente tem essa intercorrência grave,
Então, a mucosite é um ponto importantíssimo porque a gente trabalha desde a profilaxia com o laser. Quando interna, ele deve manter o laser, tá? E se for grau 3, a indicação de nutrição parenteral total. Claro, a gente dá um tempinho para ver se a gente reverte. Aplica mais o laser, faz uma nistatina, 2, 3 dias, mas se não reverter, é uma indicação de nutrição parenteral total. Então, muita atenção com o caso de mucosite. Agora entrando nas reações infusionais. Bom, esse aí é o Porto de Bari, depois de um raid alemão na Segunda Guerra Mundial. E esse é o porquê da gente estar aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, teve um raid alemão que afundou vários navios americanos. E esses navios americanos em chamas liberaram um gás. As pessoas morreram nesse porto depois de serem expostas a esse gás. Depois de ter esses óbitos, esses corpos foram transladados para os Estados Unidos e foi visto que esses pacientes não tinham leucócitos. E vendo que esses pacientes foram expostos ao gás mostarda e perderam os leucócitos e os demais órgãos estavam preservados, eles pensaram, talvez a gente tenha algo aqui que consiga lutar contra o câncer dos leucócitos, as leucemias. Então, através de um raid alemão, transladados os corpos, o estudo da ciência foi digamos, ajustada a agressividade desse veneno para mostarda nitrogenada e foi o primeiro quimioterápico feito. Então, isso é importante para salientar de onde veio e o porquê de estarmos aqui e as atenções que devem ser dadas a essas medicações. Então, as reações infusionais elas podem ser imediatas, geralmente ocorrem durante algumas horas após o procedimento ou durante o próprio procedimento de infusão, tá? Ou tardias, ocorrem dias ou até semanas após a infusão ou até meses. São bem imprevisíveis, então o paciente deve estar alerta. Se tem um recado que eu possa dar e possa ficar, é que o oncologista tem que ser próximo ao paciente, junto com a equipe multidisciplinar, porque a gente trabalha no limite do paciente, no limiar físico e orgânico dele. Então, isso deve estar muito patente. E caso você está fazendo uma infusão, teve reação a carboplatina, outra infusão, reação a carboplatina, outra infusão, reação a carboplatina, deve-se checar o lote. Então, se tiver mais de uma infusão no mesmo dia, a mesma droga, deve-se contactar a farmacovigilância e checar aquele lote. Pode ter havido alguma coisa diferente. Daí a farmácia atuando, né? Particularmente a carboplatina leva a uma incidência de reações de 12% após 8 ciclos ou mais, mas as platinas são intercambiáveis. Se você teve uma reação à carboplatina, você pode trocar pela cisplatina ou passar para protocolos de sensibilização, que são protocolos muito longos. Normalmente são realizados em universidades ou escolas de ensino, porque são protocolos mais relacionados à pesquisa, mas é uma opção. O paclitaxel, as reações são mais relacionadas ao conservante dele. E aí pode ocorrer alguma reação, e a reação cruzada ao docetaxel ocorre em 49% a 90%. Mas já vi estudos mostrando que o nab-paclitaxel, que é um paclitaxel albuminado, pegaram o paclitaxel e ligaram à albumina, ele não causa as reações que quando já ocorreu reação ao paclitaxel. Então, se o paciente só tem aquela droga para fazer, é uma boa alternativa. E qual o mecanismo do nab-paclitaxel? É nanopartícula albumina
NAB é nanopartícula albumina, paclitaxel. É uma albumina nanoparticulada que é ligada. De onde isso veio? Por que ligaram a albumina ali? Porque o câncer de pâncreas, mesmo em fases iniciais, ele tem avidez por albumina. Pacientes, mesmo em fases iniciais do câncer de pâncreas, tem a albumina baixa. Então, já que é um câncer que consome tipicamente albumina, vamos levar essa albumina com quimioterápico para ele. Então, daí saiu o nab-paclitaxel, que hoje em dia é usada em câncer de mama e outras drogas mais. O irinotecano, mais em deficiência de UGT1A1, é raro, mas o paciente que fez uma diarreia desproporcional, fez a atropina direitinho, e aí, segunda aplicação, diarreia desproporcional, você checou e fez a atropina direitinho, você começa a pensar que ele tem a deficiência de metabolização dessa droga. E a capecitabina eu botei ali só em caráter ilustrativo, porque alguns pacientes têm deficiência de metabolização da capecitabina, que é uma droga oral. Como é infusionais, só botei como ilustrativo. Quando o paciente tem a gente tem receio que ele tem essa alergia, a gente dá um comprimidinho de capecitabina e vê como se comporta. Então, é uma alternativa no caso dessa droga. E as reações infusionais, elas são categorizadas de 1 a 5. 5 eu tirei dali do slide porque é morte, não vai acrescentar para o aprendizado. Mas o que a gente tem que saber que as reações infusionais grau 3 de 4 já se tornam proibitivas do uso da medicação. Então, muita atenção quando vocês colocarem no prontuário paciente com reação infusional grau 3 ou 4. Porque vocês, de um lado, vocês podem estar tirando uma droga valiosíssima para o paciente, que muitas vezes ele não vai ter outra droga para tratar. E, por outro lado, se você não está documentando realmente a reação grau 3 ou 4, o colega vai fazer e aí pode ter maiores riscos. Recentemente, nos veio um paciente que era taxado como alergia justamente ao irinotecano. E, na verdade, quando fomos desmiuçar, essa alergia não era realmente tão patente, fizemos e ela está muito bem. Então, documentar como reação grau 3 e 4 tem que ter realmente broncoespasmo, hipotensão, sintomas de choque e tudo mais. Só para reforçar, eu estava aqui na aula anterior, eu e a Karen, a gente deu uma aula sobre o CTCA Expo, então, que é uma ferramenta muito utilizada na onco. Não era muito comum na Casa de Saúde São José a equipe multi-utilizar essa graduação, né, Karen? Está sendo implementada agora. Só para você falar um pouquinho o que é o CTCAE e a graduação que é feita, e a gente já forneceu o link, a gente já passou para aqui do multidisciplinário PDF da versão 5.0 e a foto do aplicativo também para quem quiser baixar no celular. Claro. O CTCAE é uma categorização de eventos adversos de oncologia. Tudo, aquilo que a gente falou, mucosite, reações infusionais, tudo que são eventos adversos relacionados ao paciente oncológico tem uma categorização do CTCAE. Então, se você quiser documentar bem um paciente que teve uma diarreia, a diarreia grau 4 é como tem acima de 7 episódios dia. Então, para que seu colega entenda melhor, paciente com diarreia profusa. Quanto é diarreia profusa? 3 episódios que realmente foram muito grandes? Então, para você ter uma documentação que seu colega vai entender, poxa, realmente, aquilo ali foi um episódio importante. Realmente ele pode não ter uma alergia ao irinotecano. Ou a atropina entrou no momento errado. Então, para que seu colega consiga entender, todos os eventos de oncologia são categorizados no CTCAE. Então é só colocar no Google CTCAE e tem uma ferramentazinha de busca, colocar lá o evento vai ser facilmente categorizado. Tá? E contraindicação formal,
ao uso de grau 3 ou 4. Mas, claro, você tem que explorar se realmente foi um grau 3 ou 4. Contraindicação do uso da medicação. Então, a condução primeira coisa, suspender a infusão, posicionar o paciente, manter o fluxo sanguíneo, monitorando os sinais vitais, epinefrina e hidrocortisona, oxigênio, solicitar auxílio, claro, e reanimação com volume. São as primeiras medidas nas reações infusionais. Mas o manejo delas se caracteriza num bom prognóstico quando é visto, né, na sala de infusão rapidamente. A pré-medicação é fundamental, principalmente em taxanes. Taxanes podem fazer bastante reação infusional, como a gente viu. Tem o edema pré-tibial também, por isso que a gente usa bastante o corticoide. Dessensibilização, se já tiver tido uma reação prévia. Em casos leves a moderados, a gente pode tentar um retiálise. O paciente passou mal, teve uma reação, mas foi o quê? Foi um prurido, coceira. Então vamos fazer o seguinte, faz um difenidrim, faz uma hidrocortisona e vamos avaliar. Aí volta uma dose baixinha. Se ele não teve nada, a gente vai conseguir efetivamente fazer e utilizar aquela droga. Porque o sim ou não traz efeitos colaterais para o paciente. Se falar assim, é uma reação infusional, ele não vai fazer mais. Se você falar, não é uma reação infusional, ele vai ser reexposto. Então, tentar numa dose, num fluxo mais baixo, ver se o paciente tolera. No entanto, a exceção é a platina. Se o paciente teve uma reação à platina, você não vai fazer o rechallenge dele. Você tem que fazer primeiro um teste cutâneo para avaliar. Claro, a gente vê que no dia a dia pode ter um manejo maior, mas isso é o que os guidelines falam. Agora passando para a síndrome de compressão medular. Ela é categorizada até o grau 3, quando você tem mais de 180 graus de acometimento da medula. E o diagnóstico é de 3 a 5% dos pacientes com câncer. É a segunda complicação neurológica mais frequente. A primeira são metástases cerebrais. É mais comum em próstata, pulmão, mama e mieloma. Ocorre dor em 80% a 95%, pode ocorrer retenção urinária e incontinência fecal, dependendo da região de compressão. A maior parte das lesões se dá na coluna torácica, de 60% a 70%. Então o paciente pode apresentar dor ao deitar, isso é muito comum. E 20% a 30% uma dor, acometimento lombosacra, pode apresentar como uma radiculopatia, então isso não deve ser desmerecido. E 10% é cervical. Então, chegou o paciente com uma síndrome de compressão medular, corticoide, claro, antes você vai desparasitar, mas corticoide em dose plena, por pelo menos 10 dias e depois programar um desmame. Caso a coluna esteja estável, a gente pode pensar em uma radioterapia. E a gente avalia a cirurgia se os sintomas piorarem, apesar do tratamento. Você fez uma radioterapia, mas piorou os sintomas. For necessário uma biópsia, por exemplo, o paciente chegou na emergência com essa dor na coluna. Você faz uma tomografia, tem uma lesão ali, mas ele nunca teve diagnóstico. Você pode fazer ali uma cirurgia que vai ser diagnóstico e terapêutico. Então, se você remover aquilo ali, você vai ter o diagnóstico, qual tipo de tumor é aquele, e terapêutico que vai resolver aquele problema. Então, é uma opção. Se a coluna estiver instável, também a radioterapia não estaria tão indicada. E os tumores que reaparecerem após a radioterapia, tumores radiorefratários, que a gente chama. E se a sobrevida for maior que 3 meses, a gente pode optar pela cirurgia, porque a cirurgia de coluna é uma cirurgia muito, muito extensa. O paciente fica bem debilitado, ele pode ter intercorrências, ficar bastante tempo no hospital. Então, se ele não tiver uma grande sobrevida, pode fazer só uma radioterapia, que para ele vai ser mais vantajoso.
E o prognóstico? Quando ele se apresenta assintomático, 80% deles recupera a função neurológica totalmente. Se ele apresenta com uma mielopatia, 50%. E se ele se apresenta com uma paraplegia, é menor que 5%. Então temos que ter muita atenção a esse diagnóstico, ele deve ser bem rápido. O diagnóstico precoce é a chave para esse tratamento. Tá bom? Agora sobre síndrome de veia cava superior. Quando eu estava fazendo essa aula, me apareceu um caso justamente disso e eu vou ilustrar. Foi da nossa emergência daqui da São José. Então depende muito da região que é acometida pela síndrome de veia cava superior. Se for acometido aqui o tronco braquicefálico, ele vai dar edema de carótida jugular de um lado. Se for acometida a cava mesmo, vai ser bilateral. Então depende anatomicamente. Você vê que esse desenho esquemático, o paciente está com telangiectasias e circulação colateral, que é bastante típico de síndrome de veia cava superior. Importante, síndrome de veia cava superior é a gente categorizar. 60% se dará como manifestação inicial do câncer. O paciente chegou assim, você não sabe que ele tem, e nem ele tem um câncer para dizer eu tenho câncer. Você que vai diagnosticar. Mais comum em tumores sólidos também, os tumores de pulmão, em torno de 50% não pequenas células 25%, linfomas já 10%, o linfoblástico, ou seja, aquele que tem muita proliferação, é um dos que mais dá, e pacientes que já têm história de metástase mediastinal ou tumores primários de mediastino. Então, outras causas, trombose de catéter, já havia esse diagnóstico, uma paciente em controle, que estava todo mundo suspeitando de recidiva, e, na verdade, foi feita uma tomografia com contraste, ela estava com catéter ali, e o catéter trombosou e estava causando aquilo. Fibrose pós-radioterapia, aneurisma de aorta e mediastinite fibrosante pelo histoplasma. Isso foi mais na década de 90 relacionado ao HIV. Então, os sintomas: dispneia, tosse, edema facial e hipersalivação, tá? Atenção a esses sintomas: cefaleia, confusão mental e estridor. São sintomas de gravidade. E a imagem pode ser um simples raio-x, tá? Se você estiver numa unidade básica e você quiser ajudar esse paciente, ou uma tomografia de tórax. Então, por que eu disse que o principal é a categorização? Por conta disso. Se o paciente chegou para você, tem edema e tal, tudo bem. Você vai ver, se ele não tem estridor, não tem edema cerebral, no caso, o paciente começa a ter confusão mental. A gente pode pensar em fazer uma quimioterapia, se for um linfoma, uma radioterapia, se for um tumor sólido, um corticoide, se for um linfoma. Mas se ele chegou com essas características ou alguma delas, é imperativo que a gente faça alguma coisa naquele momento. E muitas vezes não vai poder ser a radioterapia, senão aquilo que já está pequeno, a radioterapia que causa edema, que é uma queimadura, vai fechar. Então, a gente vai reverter isso de uma forma diferente. Vai reverter com hemodinâmica. Então, tratamento inicial dos casos não graves: morfina, cabeceira elevada, anticoagulação apenas se tiver algum diagnóstico de trombo associado, corticoide, caso sem etiologia desconhecida ou hematológico, início urgente de tratamento específico, no caso, quimioterapia, se for um linfoma, ou Oticel, que é o tipo de câncer sólido que responde como linfoma pelo Ki67 elevado, como um neuroendócrino. Oi. Só para enfermeiros e técnicos aqui. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com a síndrome de veia cava? Principal coisa. Gente, onde estavam todos nos salões? O que a gente faz?
Função. Gente, ninguém vai falar, tem muita função. Não funcional de membros superiores, né? Tem que dar isso na cabeça, pode falar. Vergonha hoje. Não. Botei ali, acesso de membros inferiores. Por quê? Se a circulação do terço superior está comprometida, a gente tem que utilizar do terço inferior para que a medicação seja mais bem aproveitada. Então, a síndrome de veia cava superior, quando casos graves, a gente tem que partir para hemodinâmica com colocação de stent. Tem 95% de chance de resolução desses casos. Ocorre trombose em 10% desses casos. Como você vai fazer a hemodinâmica, tem um trombo ali, porque a circulação já está em estase, então esse paciente vai sair anticoagulado. Esse paciente que eu vou mostrar o caso, ele saiu anticoagulado porque ele tinha um trombo embraquicefálica. E 3 a 7% pode ter complicações que pode gerar uma trombose pós-stent. Tá? Outros riscos também é ruptura vascular, tromboembolismo pulmonar pela migração desse trombo assim que a gente abre. Esse foi o casinho. Esse casinho chegou lá na nossa emergência, tá? Fui conversar com ele não sabia onde estava, não me identificou e realmente a voz dele estava alterada. Não chegava a ter estridor, mas você notava que ele já tinha um edema laríngeo importante. E a gente nota ali a circulação colateral. Fizemos a angio-TC e essa região aqui é o catéter e a luz, é isso, essa parte mínima aqui, ó, catéter e luz, tá? É muito pouco mesmo. E essa parte toda aqui é o tumor dele abraçando, tá? Então, colocamos esse paciente em torno de 1 hora na hemodinâmica, conseguimos passar um stent e ficou assim 2 dias depois. Como ele chegou e como ele ficou, esse já era o da alta, tá? Foi o dia da alta, 48 horas depois. Tem até uma barbinha de 2 dias aí que não me deixa mentir. Então, esse paciente ele teve um resultado excelente. Vocês veem que ele já estava marcado para radioterapia, tá? Mesmo na primeira foto, ele ia fazer radioterapia naquele dia. Ele abriu o quadro, sim. Então, daí a importância de você conhecer o caso do paciente. Então, take home messages. Hipercalcemia, hidratar, diurético, corticoide, calcitonina e o Zometa é medicação de eleição. Lisitomoral, hidratar, proteger o miocárdio através do gluconato de cálcio, descer o potássio a qualquer custo, que é o que vai levar ao óbito iminente, reduzir o ácido úrico com alopurinol, se tiver disponibilidade de rasburicase é melhor, mas em geral não temos, e cuidado com bicarbonato, não é para fazer. Tá? Claro, o paciente chega acidótico, 6,9, você não vai fazer bicarbonato? Já está incompatível com a vida, então você já tem que fazer bicarbonato. Mas se você puder evitar aquelas acidoses que ainda estão iniciando, você deve tentar não fazer esse bicarbonato. Tá? Justamente para você não aumentar o ácido úrico e não fritar mais o rim. Compressão medular, 48 horas. A gente tem 48 horas para atuar. No serviço público, compressão medular interna. Não, interna, contacta radioterapeuta, contacta cirurgião, arruma quem abraça a causa. Serviço particular isso é muito fácil, mas no serviço público, infelizmente, a gente vê que o paciente às vezes pena. Então, essa causa tem que ser abraçada se caiu no nosso colo. Corticoide deve ser feito, deve-se iniciar corticoide assim que tem os sintomas e caso instável ou sem diagnóstico, passar para cirurgia. E o tratamento, ele pode ser multidisciplinar, com neurocirurgião, ortopedista, especialista em coluna e radio-oncologista para a radioterapia, tá? O ideal é isso. Síndrome de veia cava superior, estridor e confusão mental, lembrar que vai para a hemodinâmica.
acesso em membros inferiores, caso estágios iniciais, radioterapia, se tumor sólido, químio, se linfoma, e pode dar um corticoide que ele vai responder no caso de linfoma. Neutropenia febril, golden hour, a gente precisa fazer exame de sangue, checar exame de sangue e iniciar antibiótico em 1 hora. Não é para deixar esse paciente, senão ele vai se tornar cético e vai piorar muito, vai ter comprometimento sistêmico. Monocitose é um sinal de breve recuperação medular, então a gente pode dar alta para esse paciente abrangendo pseudomonas, com clavulin e cipro de 8 em 8, com uma boa segurança e monitorando, não é vai para casa. Se for público, dá o seu telefone. Meus pacientes, mesmo no serviço público, sempre tiveram meu telefone. E sem procedimentos invasivos, nada de clisterzinho neles. Reações infusionais, a maioria serão leves, prurido, rache, mas é mandatório não expor a platina. E o fundamental de tudo nessa palestra seria a interdisciplinariedade. Como eu disse, na oncologia ninguém caminha sozinho. O profissional oncologista que acha que é ele que resolve o paciente, ele não vai conseguir resolver, porque ele precisa do radioterapeuta, ele precisa do cirurgião, ele precisa da enfermeira, ele precisa da farmacêutica, ele precisa da nutricionista, ele precisa do psicólogo, ele precisa de todos. Não há área médica que a gente não tenha que transitar mais que a oncologia. O oncologista ele deve ser especialista em relacionamentos e se relacionar bem com todas essas áreas para benefício do próprio paciente. Não é para benefício dele não, para que ele consiga ajudar o seu paciente, tá? Bom, essa aqui é, finalizando a aula, essa é a casa de Monet. A casa de Monet em Giverny é muito interessante porque ele eternizou essa casa em várias pinturas e essa casa ele era inquilino dela e ele decidiu trabalhar a ponto de comprar a casa e fez daquele lugar, naquela vila, um dos lugares mais encantadores do mundo mesmo. Então, o quanto a gente deve ter objetivos, garra e determinação para fazer algo lindo. Porque se a gente tiver isso, a gente não erra com o nosso paciente. Então, mostrando um pouco da garra de Monet, é através dessas palavras de Victor Hugo, eu finalizo aqui a palestra. Muito obrigado a todos. Queria agradecer muito, Marcos. A aula foi muito importante para a gente, foi muito boa. E saindo um pouquinho do protocolo aqui, eu também queria parabenizar hoje o Dr. Marcos Saramago pelo aniversário dele. E dar um parabéns para ele. Tempo do seu aniversário, do seu dia, para estar aqui transmitindo conhecimento. Eu não esperaria outra coisa de você, tanto trabalho com você, que a gente já se conhece, da nossa parceria. Então, muito obrigada mesmo. Isso é uma honra, é um prazer muito grande estar com vocês, dividir esse momento com vocês. Obrigado.